Fala, meu querido aluno da Fagênios! Pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática de fundamentos da matemática. E, turminha, eu vou comentar com vocês na aula de hoje o conteúdo de juros compostos, tá? Você vai perceber que é algo bem tranquilo à medida que você entende que é uma aplicação de juros sobre juros. Tranquilo? Qualquer dúvida que você tiver ao longo do processo, segue a gente lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro. Turminha, já separa um papel e já separa uma caneta, porque nós vamos construir juntos essa teoria aqui. Então, vem comigo. Só vou escrever o tema aqui, ó. Juros compostos. Turma, qual que é a ideia? Ó, eu quero que você considere uma aplicação de R$1.000. Como a gente já passou pelo conteúdo de juros simples, esse valor aqui, você concorda que é o capital? Beleza. Valor presente, capital, isso aí é algo realmente bom de se anotar. Turminha, eu vou te falar que essa aplicação que eu estou realizando, ela rende, por exemplo, uma taxa de 10% ao mês, e eu vou te dizer que o tempo de rendimento, 2 meses. Tranquilo? Se fosse na modalidade de juros compostos, de juros simples, é muito tranquilo você calcular 10% de 1.000, multiplica por 2 e soma. A grande diferença, turma, do simples para o composto é porque a cada ciclo de tempo que eu tenho, eu gero um novo 100%. Ian, como assim? Turma, essa é a ideia central. Observe. Não é 10% ao mês? Então, o quanto que eu vou ter em um mês? Eu posso chegar aqui e calcular 10% de 1.000. 10% é 10 sobre 100 vezes 1.000. Corto, 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 corto. Multiplico 10 vezes 10, 100. Isso é o que me rendeu em um mês. Então, ao final de um mês, o meu dinheiro, ele deixa de ser só 1.000 e passa a ser quanto? 1.100. Ponto. Só que isso é para um ciclo de tempo. Turminha, esse 1.100, ele se tornou agora o seu novo capital. Então, quando eu for calcular 10%, não vai ser mais em cima do 1.000. Vai ser agora em cima do 1.100. Então, lembra que são 2 meses. Eu já fiz para um. Para o outro mês, ele vai ser 10% de 1.100. 10 sobre 100 vezes 1.100. Corto, 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 corto. E realizo essa multiplicação, ó. 110. Perfeito? Quando
eu gero esses juros, quanto que eu vou receber no final do segundo mês? Lembra que não é mais 1.100, agora eu tenho um acréscimo dos juros no processo. Então, eu tenho 1.100 mais 110. 1.210. Se você fizesse só para juros simples, a gente pegaria esse 100 que está aqui, multiplicaria por 2, porque era o ciclo de tempo, e somaria ao capital inicial, então daria 1.200. Você percebe que deu 1.210, turma, e tem que ser maior, porque nos juros compostos você tem uma nova aplicação a cada ciclo de tempo. Então, isso é um processo exponencial. Tanto é que as aplicações de banco são feitas em cima de juros compostos. Porque, de fato, o empréstimo em cima de um juro composto, ele é maior e mais rentável. Perfeito? O que eu preciso saber para uma questão de juros compostos? O montante, ele continua sendo o capital mais os juros. Perfeito? Só que assim, existe uma forma de você calcular um montante de uma maneira mais rápida. Só que você precisa lembrar que agora nós temos um processo exponencial. Lembra que a cada ciclo de tempo eu gero um novo resultado e calculo em cima dele. Então, diferente do juros simples, agora eu tenho um exponencial. E é um exponencial em função do tempo. Por isso que o tempo fica aqui em cima. Taxa T de tempo, C de capital, M de quê? Montante. Lembrando, turma, que tempo e taxa obrigatoriamente devem estar aonde? Na mesma unidade, tá? Então, quando eu falo mesma unidade, é você lembrar assim, se a taxa ela está ao mês, o tempo tem que estar em meses. As resoluções das questões, elas partem daqui. Perfeito? E aí, esse tempo aqui, turma, lembra que tem um tempo exponencial, tá? A gente colocou um T ali, mas é um tempo que está em função de um expoente. Então, vamos lá. Nós vamos resolver agora algumas questões e você vai perceber que é uma aplicação bem tranquila de se resolver quando você pega uma questão. Um capital de 1.400, ele foi aplicado a juros compostos em um fundo de investimento que rende 7% ao ano, tá bom? A é ao ano. Qual será o juros acumulado após 24 meses? Turminha, nessa situação, o que eu acho melhor de você fazer? Eu acho mais conveniente você calcular o montante e subtrair do capital. Lembra por quê? Porque o montante não é o capital mais os juros. Então, eu consigo entender que os juros é o montante menos o capital. Se você só aprender aquela fórmula, você consegue fazer qualquer questão de juros compostos, tá bom? Então, vamos lá, montante é igual ao capital vezes 1 mais. Qual é a taxa? 7%. Só que você não vai botar só o 7 ali não, porque é em porcentagem. Então, é 7 sobre 100, 0,07. Então, eu venho aqui, elevado ao tempo. Só que eu não vou colocar
elevado a 24 não. Porque eu entendo que 24 meses são 2 anos. Como a taxa ela está em ano, é mais fácil você transformar o 24 em 2 anos do que elevar a 24. Isso nem a calculadora às vezes vai te fornecer. Então você vem aqui e coloca 2. M igual 1.400 vezes 1,07 ao quadrado. Por prioridade, você vai fazer primeiro a potência, para depois você multiplicar, tá bom? Potência tem prioridade em relação à multiplicação. Turminha, esse valor aqui, ó, ele tem que dar 1.602,86. Só que lembra que isso é o montante. Então eu consigo calcular os juros assim, ó. 1.602,86 menos 1.400. Então dá 202,86. Letra A. Show de bola? Perfeito. Vamos para mais uma questão. A questão é: qual é a taxa de juros aplicada ao ano para que um capital de 800 gere um juro de 352 em 2 anos? Perfeito. Turminha, nessa situação, a gente teria que até ter muito cuidado, porque, por exemplo, ele não citou nem se era juros simples ou juros compostos. Daria até para você fazer um paralelo, tá bom? Se você considerar de fato o regime de juros compostos, ele te deu isso aqui, ó. Juros de 352, um capital de 800, tempo de 2 anos. Lembra que a nossa equação é essa aqui, ó. Elevada ao tempo. Eu consigo obter o montante se eu somar. Então, quando eu faço essa soma aqui, ela vai dar 1.152. Perfeito? Dos 352, você joga 200 para o 800, fecha 1.000, sobra 152, 1.152. Então, você teria que fazer essa conta aqui, ó. 1.152 é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Como existe uma multiplicação aqui, eu vou passar esse 800 dividindo. Perfeito? Vai ficar assim, ó. 1.152 dividido por 800 é igual a 1 mais I ao quadrado. Isso aqui vai dar até um trabalho muito maior, tá? Se a gente pensar, por isso que eu acredito muito que a questão ela deu essa dificultada no seguinte aspecto. Porque como você está trabalhando em juros compostos aqui e ele quer descobrir a taxa, o que torna ali é um binômio de Newton, tá? Eu vou deixar indicado aqui, mas eu acredito muito que essa questão ela caberia, independente da situação, ela caberia um recurso muito grande. Beleza? Dividido por 800. O que daria 1,7.
44. Bom, o que daria para fazer aqui, turma? 1,44 é a mesma coisa que 144 sobre 100. Tranquilo? 144 sobre 100. Vamos perceber o seguinte. Igual a 1 mais i elevado ao quadrado. Dá para aplicar raiz dos dois lados? Daria. Dá, e de fato dá, tá? Quando você aplica raiz aqui em cima, 144 tem raiz que vale 12. 100 tem raiz que vale 10. E eu acabaria sumindo com o expoente 2 que está aqui. 1 mais i. Essa divisão, turma, dá 1,2 igual a 1 mais i. Concorda que eu posso passar esse 1 subtraindo? Posso. Então, quando eu faço essa subtração, o i dá quanto? 0,2. Tá bom? E tem resposta. Letra A. Mas é uma situação em que você até pensaria assim, poxa, mas a questão podia ainda facilitar no aspecto de citar se era simples ou composto. Eu concordo, né? Você indicar o regime de aplicação que você tem da situação. Perfeito, turma? O entendimento é esse. A questão agora é você pegar a questão, juros simples, juros compostos, e aplicar a equação, lembrando que taxa e tempo devem estar na mesma unidade. Qualquer dúvida que você tiver, manda pra gente lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro. Beleza? Fiquem com Deus e fui!